esse é o último vídeo da nossa série de 0 a 50 mil por mês na sua empresa de serralheria e hoje a gente vai falar sobre etapas produtivas. Então a gente vai falar sobre essa medida não é brincadeira na empresa de serralheria, sobre desenhar na empresa de serralheria, planejamento e controle de produção na serralheria, ordem PSEG na serralheria, 5 formas de criar riqueza na empresa de serralheria, os 7 ciclos da serralheria, riqueza na serralheria do zero, 7 hábitos do serralheiro próspero e a quebra da sua empresa de serralheria. Se você já gostou de toda essa série até aqui, eu peço que você dê um curtir. Se já gostou do tema desse vídeo, dê um curtir aqui também. E principalmente se inscreva no nosso canal. E a gente vai iniciar então sobre essa etapa produtiva para você alcançar seus 50 mil por mês, falando sobre essa medida não é brincadeira na serralheria. Você vai ficar até bravo comigo, mas eu discordo de você. Se você pensa que a medida fina é algo que não é importante. A medida fina é primordial para você executar os serviços na tua empresa de serralheria. Quando a gente fala no sistema de serralheria 50K, né, como a gente explica dentro do nosso treinamento mais avançado, a gente fala sobre você vender os seus produtos de serralheria, mas acima disso você criar um sistema, um ciclo comercial. E para isso você precisa sim fazer visitas técnicas, mas pense toda visita técnica que você fizer, você for lá e tirar uma medida super fina. É diferente você tirar uma medida grosseira para fazer orçamento, né? Dá 3,22 de largura por 3,22 de altura, do que você ir lá e tirar 3,22,2, 3,22,1. Então, as medidas você precisa ir lá tirar um prumo, tirar um nível. Quando você fala em medida fina, se precisa de uma atenção maior para você conseguir vender e principalmente conseguir entregar com uma condição melhor na tua empresa de serralheria. E quando a gente fala em serralheria 50K, muitas pessoas às vezes pensam, poxa, toda visita técnica que eu for vou ter que ter esse preciosismo. E na verdade não, tá? Qual que é a nossa sistemática? Faz diversas visitas técnicas, faz diversos orçamentos, passa esses orçamentos para os clientes vão vir e vão querer fechar com você. Alguns desses clientes, nem toda visita técnica que você vai fazer, você vai fechar com o cliente. Então, alguns deles você vai fechar sim. E aí sim, esses que você fechar, aí depois você volta e faz uma visita técnica para tirar a medida fina. Você vai lá com uma mangueirinha de nível ou com nível laser, vai tirar o nível daquele produto, daquele serviço ou do vão que vai ser instalado. Vai lá com prumo, e vai ver se aquele serviço, se a parede ou se o quadro ou se o caixilho está no prumo que você vai precisar instalar e fabricar o teu produto. Você vai com uma medida mais fina, milimétrica ali, então você vai bater 3 medidas, embaixo, no meio, em cima, na direita, esquerda e meio, então sempre você vai ter um cuidado maior na medida fina. E quem não tira, na verdade de duas situações, quem tira medida fina em toda a visita técnica, acontece que às vezes acaba levando muito tempo na visita técnica e acaba não focando no principal da visita técnica. Na verdade, o que é o principal da visita técnica? É você se conectar com o cliente, utilizar o roteiro de visita técnica, utilizar gatilhos de vendas para você já se diferenciar dos seus concorrentes no mercado. Esse é o principal motivo de uma visita técnica e não propriamente ir lá ficar tirando medida fina. Você precisa entender a solução do cliente, você precisa entender o que o cliente quer e principalmente propor uma solução adequada com o que o cliente quer, mas você depois de fechar com o cliente, aí sim você vai entrar na etapa produtiva, que é ir e tirar a medida fina. Enquanto você não tirar essa medida fina, dificilmente você vai conseguir executar um produto de excelência, um produto que vai chegar na obra e vai dar certo, que você vai instalar e vai se lacrar na medida do teu cliente, se você não fizer, então, essa medida fina. Então, você precisa, essa medida não é brincadeira na serralheria. Então, você precisa tirar uma medida fina, eficiente, se você quiser, dentro da tua etapa produtiva, vender os seus 50 mil por mês. Etapas produtivas. Desenhar na serralheria. E o que eu estou falando aqui não é um desenho da Disney, não é lá o teu Pato Donald ou Mickey Mouse, e sim um projeto feito que conecta o cliente com a produção. O que eu estou falando aqui? Poxa, Jonathan, posso fazer um desenho do meu portão, da minha cobertura, na mão da minha empresa de serralheria? E muitas pessoas acreditam, não, Jonathan não vai falar que pode fazer na mão, e na verdade pode fazer na mão. Jonathan, posso utilizar o AutoCAD para fazer o desenho? Pode. Posso utilizar o SketchUp para fazer o desenho? Pode. Posso utilizar o SolidWorks, o Revit, programas mais avançados para fazer?
você pode utilizar o que você quiser, mas o que é a principal função de um desenho na empresa de serralheria? Quando a gente vai evoluir para os 50 mil em vendas por mês, vai ter mais pessoas trabalhando com você. Quando só você vai lá e você conversa com o teu cliente, você sabe o que o teu cliente quer, já está tudo aí na sua cabeça. Você anotou ali no teu caderno algumas medidas e vai chegar na empresa, vai produzir, vai entregar e vai dar certo. Agora, o que vai acontecer? Conforme você vai contratar um ajudante, vai contratar um serralheiro, muitas vezes você explica para ele uma coisa, às vezes ele entende outra. Às vezes você explica uma coisa, ele esquece e vai fazer do jeito dele. Às vezes você passa uma medida, ele esquece e vai fazer a medida que ele acha que é, e a hora que você vai instalar acaba dando errado. Então, para que serve um desenho na empresa de serralheria? Serve para você conectar o teu cliente, o que você combinou com o cliente na tua venda, na visita técnica, na negociação, com a pessoa que vai produzir e vai instalar aquilo, para que lá no final tenha uma qualidade de entrega na etapa produtiva. Então você vai produzir, vai instalar, então você tem que ter principalmente entregar o que o cliente comprou de você. E para isso então serve um desenho técnico. E por que eu falo que pode ser à mão, pode ser no computador, e qualquer forma dá certo. O que você precisa? Você pode desenhar na mão? Pode. E muitas vezes até hoje. Poxa, às vezes eu faço um desenho lá. Hoje a gente utiliza SketchUp para desenhar dentro da nossa serralheria. Então eu faço um desenho no SketchUp lá, bem feitinho tudo, e às vezes no final das contas esqueci na hora de passar para o meu serralheiro ali um detalhe. Poxa, eu desenhei todo o produto, mas esqueci como que era uma roldana, esqueci como que era uma furação, e vou lá e acabo completando esse desenho à mão. E muitas vezes lá no início, antes de a gente ter o SketchUp, antes de trabalhar com o SketchUp, antes de trabalhar com a AutoCAD, a gente ia lá e fazia os nossos desenhos à mão. Mas o que precisa? Ter um número de informações suficiente para que você consiga então ir lá e passar para o teu serralheiro e ele consiga entender. Agora, o que acontece? Estou te orientando para fazer a mão? Não, estou falando que é possível fazer a mão. Mas qual que é a minha orientação? Que você comece a automatizar o processo. Hoje, eu, Jonathan, consigo desenhar mais rápido no computador do que na mão. Pense o seguinte, se você fosse lá e fosse desenhar um portão, tá? Vamos supor que esse portão seja aí, deixa eu colocar aqui, ó. Você vai colocar, não sei se vai aparecer no vídeo aqui, mas você vai colocar, pense que esse aqui é um portão. Daí você vai colocar aqui várias travessas de metalãozinho 2030. Agora pense para você desenhar na mão cada uma dessas travessinhas aqui em metalão 2030. E quando você faz no computador, quando você automatiza esse processo, você desenha uma e replica as 30 travessas, 20 tarefas, 100 travessas. Então, quantas travessas tiver, você consegue desenhar muito mais rápido quando você vai para um programa de computador. E acima disso, você consegue, poxa, vamos dizer que você desenhou errado aqui na tua mão. O que você vai fazer? Você vai ter que ir lá, às vezes riscar aquele desenho, anotou uma medida errada, vai ter que ir lá e riscar esse desenho. No computador não. Você consegue ir lá, abrir o teu desenho, editar, formatar, imprimir uma vez, 2 vezes, 10 vezes se for preciso. Digamos que você passou o desenho para o teu serralheiro. Pegou fogo lá, o cara derrubou um pingo de solda, pegou fogo na folha ali. Ou então apagou aquele desenho. Poxa, você tem ainda aquilo ali armazenado? Não tem mais. Então, se você for para o teu computador vai facilitar, né? Mas não é proibido fazer a mão. O que você precisa desenhar, criar uma ordem de produção, criar um pedido para que você consiga transmitir informação do cliente para quem vai produzir esse produto. Depois disso, continuando dentro das etapas produtivas, a gente já falou até anteriormente sobre planejamento e controle de produção na serralheria, que é o tópico de agora. Então o PCP não é brincadeira, saiba quando contratar e quando mandar embora um funcionário, organize suas entregas, não atrase o serviço. Se você não viu o vídeo anterior da nossa série, que era o vídeo onde a gente falava sobre etapas administrativas, a gente falou sobre 5 passos para melhorar a sua serralheria. E o 5º passo é fazer um PCP, e a gente falou um pouquinho mais sobre esse PCP, então volte ao vídeo anterior dessa série aqui, então veja sobre etapas administrativas e basicamente assim, na etapa produtiva, é o dia a dia para você ter esse controle de produção, realmente fazer essa planilha, colocar lá quantos dias você vai demorar para fazer, quantos funcionários você tem, qual funcionário vai fazer cada coisa, um vai cortar, outro vai lixar, outro vai soldar, outro vai pintar, e conforme for evoluindo, quanto mais próximo, ou quanto mais
valor você faturar, mais pessoas você vai ter que ter dentro do teu time para você conseguir isso, e faz parte. Salvo você estiver no modelo onde você vai ser apenas um vendedor, apenas um representante comercial de uma empresa de serralheria, e se você escolher dessa forma, tá tudo bem. Poxa, você tem uma empresa parceira de serralheria sério, você quer vender para essa empresa de serralheria e ganhar no comissionamento de vendas e fazer muitas vendas, focar em fazer muito mais do que 50 mil por mês para você ter o seu retorno financeiro, tá tudo bem. Agora, se você quer ter você mesmo a tua própria estrutura de serralheria e fazer, ou se você já tem a tua empresa de serralheria e quer fazer, você precisa então focar no controle de produção, planejar e controlar a sua produção para que as pessoas que trabalham junto com você, né, consigam ter aquele mesmo nível de entrega como se fosse você fazendo para o teu cliente. E depois disso a gente tem aqui algo muito importante que faz parte de uma etapa administrativa, mas acima disso produtiva, que é a ordem PSEG na serralheria. PSEG quer dizer produção, vamos até ver aqui, ó, produção, serviço, entrega e garantia. Tá? Se você tirar essa ordem PSEG, quem se lasca é você na tua empresa de serralheria. Né? Então, por quê? O que é ordem de produção? Então, é um descritivo do que você vai produzir. Além do desenho, então você vai colocar lá, poxa, vai ser instalado via parafuso, é um acabamento com disco flap, é um acabamento com disco de desbaste. Então, você precisa ter essa ordem PSEG para evoluir. Até a gente já fez vídeos anteriores aqui no canal falando exatamente sobre ordem PSEG. Depois disso, ordem de serviço, é aquela ordem que você vai ir até o cliente e vai instalar. Por que a gente cria isso dentro da minha empresa de serralheria? Já teve situações para você ter a ideia de instaladores, ir lá e fazer a instalação e sair para fazer a instalação de um portão, e a hora que estavam chegando no meio do caminho, ele lembrar que tinha esquecido de carregar o portão, não é nenhum acessório, tá? É o próprio portão. Então a ordem PSEG serve, poxa, ó, carregou todos os produtos, apertou todos os parafusos, fez retoque de pintura, então tudo isso é um checklist para você saber se foi entregue da maneira correta na tua empresa de serralheria. E acima disso, né, depois a terceira sigla do PSEG, né, PSEG, o E é entrega. É porque às vezes, por mais que você faça uma ordem de serviço interna para os teus funcionários preencher ali com checklist, às vezes o cliente tem um nível de exigência daquele produto que às vezes o próprio cliente pode te ajudar e principalmente dar por entregue aquele serviço. Já teve situações que a gente mandou alguém instalar aquele produto na nossa empresa de serralheria, ele instalou o produto e o cliente, no momento para aquele ajudante ou para aquele montador, deu por entregue, e depois de um dia, 2 dias, ligou e falou, não está pronto o serviço, falta um detalhezinho de retoque, falta um parafuso para apertar. E quando você faz um termo para o cliente entregar, ou para o cliente aceitar aquele produto, depois qualquer alteração que você vai fazer, você pode falar, não, poxa, você já tinha dado como entregue, né? Então basicamente já está pronto o serviço, agora, poxa, tem que fazer algo a mais. Como que eu sei, por exemplo, o cliente viu um torto no portão, como que eu sei que alguém não veio e não bateu no portão? Eu lembro que tinha uma situação numa construtora que a gente, por não ter uma ordem de entrega para o cliente, a gente teve que fazer 5 vezes a pintura de uma escada. Então a gente foi e entregou a primeira vez pintado já de fábrica a nossa escada. Aí o que aconteceu? Era uma construtora, então vinha o pessoal com andaime e riscava aquela escada. Daí o cliente veio e falou, a escada está riscada aqui. A gente ia lá, fazia o retoque de pintura, deixava pronto, daí vinha a equipe do gesso, montava plataformas em cima do nosso guarda-corpo para poder subir e passar o gesso na parede, passar gesso no teto. Foi lá, riscou de novo. E eu sei que vinham as empreiteiras de obra, então a gente teve que pintar 1, 2, 3, 4, 5 vezes aquela mesma escada. Por quê? Porque a gente não deu um aceite do cliente como entregue e a gente não tinha como cobrar a mais disso. Né? E então, o que a gente faz hoje em dia? A gente tem esse termo de entrega, fala, cliente, tá aqui, tá vendo nosso produto? Pega aqui, então tá entregue, tá aceito, confere aqui comigo, tá tudo certinho, beleza, ok. Qualquer alteração após a entrega, né, que for proveniente de um outro fornecedor que riscou a peça, que não está funcionando legal, a partir desse momento você pode ir lá e fazer uma nova proposta, um novo orçamento para fazer reparo para o teu cliente, principalmente não ter que ficar fazendo retrabalho sem custos para a tua empresa de serralheria. E por último, né, é uma garantia. Né? Por que garantia? Dentro do próprio termo de entrega, você considera como um termo de garantia, porque, poxa, né, quando você se propõe a entregar um produto para o teu cliente, você tem uma garantia.
Mas o que é garantia para você e o que é garantia para o teu cliente? Quando não se acorda algo, quando você não descreve algo, basicamente o cliente acha que tem uma garantia eterna e para o resto da vida ele vai ter garantia do produto. Daí, por exemplo, o que é interessante? Por exemplo, uma coisa que eu coloco no meu termo de garantia ali, peças entregues com pinturas precisam ser feito retoque. Anualmente pode aparecer um ponto de ferrugem, principalmente peças externas, onde vão ter chuva, onde vão ter ali urina de cachorro, urina de animais passando, corrosão, produtos, principalmente onde tem incidência de maresia, enfim, produtos, você sempre vai descrever o que é a garantia daquele produto. Então, poxa, o que é garantia? Não, garantia é uma garantia contra descascar uma pintura, ou garantia contra, aquele produto quebrou no meio do caminho, né? Se um produto quebrou e foi um defeito de fabricação, realmente você tem que dar a garantia, você vai descrever por quanto tempo é a tua garantia. Então, legalmente, os produtos, falando em engenharia, o produto tem que ser durável por mais de 5 anos, mas uma garantia por direito do consumidor é de 3 meses. E você pode optar por dar por 3 meses, né, por um defeito de fabricação, por uma pintura mal feita, ou então por qualquer coisa que aconteça naquele produto. Na verdade, durante esses 3 meses você tem a garantia, mas após esse período realmente seria uma garantia só por falha que foi erro executado pela tua empresa de serralheria. Como eu dei exemplo já anteriormente, né? Poxa, a gente instalou um produto lá onde o meu fornecedor tinha me fornecido material de má qualidade, que era aqueles puxadores de janela onde vem enferrujado de fábrica e ele só passou uma galvanização por cima, instalou e começou a estourar essa ferrugem de dentro para fora. Então, o que acontece, né? Como que a gente vai dar uma garantia, sendo que foi um defeito do nosso fornecedor, mas infelizmente a gente tem que dar a garantia. Então a gente vai ter que ir lá, voltar, conversar com o nosso fornecedor, tentar trocar aquela peça, vai ter que trocar para o cliente, porque por mais que deu ali um pouquinho mais de 3 meses, era um produto de má qualidade. Então aí por mais que seja mais do que esses 3 meses, a gente vai ter que dar essa garantia. Mas acima disso, você também não pode ser bobo e você tem que simplesmente esclarecer o que é garantia, o que não é garantia. Então pôr ali nesse termo de entrega junto para o teu cliente, nessa ordem, persegue, né? Então produção, serviço, entrega e garantia, descrevendo qual é o produto, como está sendo entregue e quanto tempo tem a garantia daquele produto, para você depois não ficar de pato do teu cliente, como muitas empresas de serralheria ficam aí, como eu mesmo durante muito tempo fiquei, às vezes fazendo 1, 2, 3, 10 vezes o mesmo serviço até para o cliente aceitar. Então é interessante você analisar aí isso e ver até que ponto você vai então fazer essa assistência para o teu cliente. É interessante. E a gente fala, né, sobre 5 formas de criar riqueza na empresa de serralheria. Então a gente fala sobre trabalho, lucro, patrimônio, renda passiva, principalmente sobre amplificar resultados. Então a gente aqui encerra esse vídeo sobre uma etapa produtiva, etapas produtivas na empresa de serralheria, e a gente avança sobre ampliar resultados na tua empresa de serralheria. E isso aqui é um bônus, é um extra de fim, então, de série de 0 a 50 mil. Por quê, né? Porque são 5 formas de criar riqueza na empresa de serralheria, né? Por que eu coloco como bônus, como extra dentro dessa série aqui para vocês? Porque sim, existe o trabalho, que é o nosso dia a dia, ir lá fazer serviço, entregar para o nosso cliente, né? Então, quanto mais trabalho a gente tiver, quanto mais serviço a gente fizer, quanto mais produtos a gente entregar, é uma maneira de a gente começar a criar riqueza na nossa empresa de serralheria, mas acima de tudo, né? E aí entra o segundo ponto, você ter lucro na empresa de serralheria. Quando você tem uma estrutura, você consegue, com o passar do tempo, ir aumentando a sua margem de lucro. Por quê? Conforme você entrega produtos de qualidade, conforme você vai lotando a tua agenda, você consegue fazer, poxa, tua agenda está lotada, você já está no teu limite de capacidade de produção, não cabe mais ninguém para produzir, não cabe mais serviços a serem feitos, você já está com um valor, um tempo de entrega alto. O que você consegue fazer? Começar a aumentar o lucro na tua empresa de serralheria. Então essa é a segunda forma de você criar riqueza na empresa de serralheria. Depois disso, conforme for passando, aí entra a terceira maneira de você ganhar riqueza, que é o patrimônio. Como assim? Como ganhar riqueza com patrimônio na tua empresa de serralheria? Você, a partir do momento que você começa a ter mais lucro, vai começar a sobrar dinheiro no caixa da tua empresa de serralheria. E o que você começa a fazer com esse
lucro que sobra no caixa. Simplesmente você vai colocar no bolso, vai lá, vai comprar um carro novo pessoal para você, vai comprar, fazer uma viagem. Sim, você tem que em alguns momentos, você precisa curtir e começar a desfrutar um pouco disso, mas acima disso, você começa a fazer patrimônio para você e para a empresa de serralheria. E o que é patrimônio? Poxa, você que não tem um barracão próprio, ou então você que trabalha às vezes no fundo do quintal, o que você precisa fazer? Começar a pensar em construir um patrimônio para a empresa de serralheria. Comprar um barracão, comprar maquinário, estruturar a tua empresa de serralheria para que você consiga crescer e principalmente voltar lá a conquistar mais trabalho e conquistar mais lucro. Então o patrimônio, quando você começa a montar uma estrutura de empresa maior, você tem potencial para voltar nos outros dois e trabalhar mais, vender mais, produzir mais e fazer mais lucro na tua empresa de serralheria. Então você precisa aumentar o patrimônio da tua empresa de serralheria e acima disso, ter patrimônios que possam gerar o quarto passo, que é a renda passiva dentro da empresa de serralheria. E a renda passiva, o que é? Às vezes, por exemplo, você sim vai tirar da empresa de serralheria um lucro, né? E você vai começar a ganhar dinheiro de verdade, vai construir um patrimônio dentro da tua empresa de serralheria, mas vai chegar um momento que talvez você tenha que tirar um pouquinho mais, e aí sim é a hora de você entrar na renda passiva. O que é a renda passiva? É aquela renda onde você tem um investimento, você tem um valor aplicado em algum lugar e esse valor começa a dar retornos para vocês, começa a dar retorno para a empresa de serralheria. Então, por exemplo, hoje a gente tem empresa de serralheria, mas a gente tem outros negócios que acabam gerando um investimento, outros investimentos que acabam gerando amplificação desse valor guardado, desse valor em caixa, seja da serralheria ou seja do patrimônio pessoal. Então você precisa ter rendas passivas. O que é renda ativa? Renda ativa é aquela que você está fazendo na tua empresa de serralheria. Está todo dia trabalhando, está todo dia ainda atendendo cliente, todo dia produzindo, todo dia entregando. Então isso daí é uma renda ativa, que você tem que ter trabalho na tua empresa de serralheria. Mas vai chegar um momento que você começa a focar em rendas passivas. Exemplos de rendas passivas para você. Vamos dizer que você construiu o barracão da tua empresa de serralheria e você vai ter o capital e vai construir mais um barracão. Digamos que você tem um segundo barracão, você pode ir lá e pegar esse barracão, você pode ou expandir a tua empresa de serralheria, ou então vamos dizer que hoje você ainda não tem a capacidade de expandir, não tem capacidade de comprar maquinário, não tem capacidade de contratar pessoas, não consegue evoluir ainda o comercial, mas poxa, você consegue ir lá e principalmente locar esse barracão para uma pessoa, para uma empresa durante um determinado momento até você se reestruturar, ir lá e colocar mais maquinário, colocar pessoas e produzir dentro desse espaço. Então, durante, às vezes, esse período de 6 meses, um ano, você locou esse imóvel e você tornou ele uma renda passiva, onde você está recebendo um aluguel todos os meses da tua empresa, para a tua empresa de serralheria, e daí a hora que chegar o momento, você vai lá, pede o barracão e monta a tua estrutura para criar mais espaço de trabalho, para poder produzir mais, para lucrar mais e fazer com que isso se torne um ciclo dentro do teu negócio, dentro da tua serralheria. E a última forma de criar riqueza, a quinta forma de criar riqueza dentro da empresa de serralheria, e você pode acreditar ou não, mas é multiplicar talentos. Dentro de uma empresa de serralheria de 50K, se você quer ampliar ainda mais esses resultados, quer ainda mais do que 650 mil por mês, você vai precisar pessoas boas junto com você. E você precisa então desenvolver essa habilidade de multiplicar talentos. E como que você multiplica talentos? Com contratação, com treinamento dessas pessoas. Então você vai ter que contratar e vai ter que treinar. Contratar, treinar, contratar, treinar, até com que essa pessoa se desenvolva e desenvolva as atividades necessárias sem você estar perto dela. Então hoje a gente tem uma equipe de mais de 25 pessoas na nossa empresa de serralheria. E essas 25 pessoas hoje conseguem executar, por exemplo, hoje eu estou gravando esse vídeo, é uma quarta-feira, meio-dia, e durante toda essa manhã eu gravei vídeos e esses vídeos foram gravados durante o expediente, horário comercial da minha empresa de serralheria. As pessoas estão executando e estão trabalhando porque a gente conseguiu multiplicar talento e então você só consegue crescer, você só consegue criar riqueza na tua empresa de serralheria a hora que você multiplicar talento. Então, um pouco até do nosso trabalho aqui no Segredo Serralheiro é multiplicar talento, é fazer com que outras pessoas entendam e aprendam
e consigam trabalhar de forma eficiente. Então, essas são as 5 formas de riqueza sobre amplificar resultados dentro dessa série aí. E vamos lá, mais um ponto para você amplificar resultados, são os 7 ciclos da serralheria. E quais são os 7 ciclos da serralheria? E eu falo muito mais sobre isso dentro de treinamentos mais avançados, como Serralheria 50K, sobre ciclos de vendas, mas aqui são 7 ciclos básicos. Então você precisa divulgação, você precisa atendimento ao cliente, você precisa orçamento, você precisa vendas, você precisa dessas etapas administrativas que são tudo que a gente já falou no vídeo anterior e etapas produtivas que a gente falou nesse vídeo e principalmente ampliar resultado. E o ampliar resultado faz parte de um ciclo de vendas. E o que é o ampliar resultado, né? Dentro desses 7 passos, né? Então, divulgação, atendimento ao cliente, orçamento, vendas, etapas administrativas, etapas produtivas e o 7º é ampliar resultado. E o que é esse 7º ampliar resultado? É você fazer com que tudo isso funcione como um ciclo onde você divulgue, depois de divulgue, faça a visita técnica, faça a venda, depois a visita técnica e venda, etapas administrativas, etapas produtivas, e você consiga ter o cliente tão satisfeito no final das contas que ele volte a comprar de você ou que ele volte a indicar na tua empresa de serralheria, e isso seja um ciclo, isso seja um giro dentro da tua empresa de serralheria, e você faz rodar esses 7 ciclos da serralheria próspera, da serralheria evolutiva e da serralheria que vai sair do 0 aos 50 mil e acima disso vai ampliar esses resultados. E aí a gente entra na questão da riqueza na serralheria do 0. Muitas pessoas estão começando e precisam começar de alguma forma, precisam começar de alguns produtos, e aqui fica algumas dicas sobre riqueza do 0 para você poder ampliar os seus resultados. Venda antes de vender. Venda antes de ter. Deixe o seu cliente com apetite de você ou do seu produto ou da sua serralheria antes dele ter o produto. Muitas vezes as pessoas querem ir lá montar um barracão, querem ir lá comprar um carro, querem ir lá comprar maquinário, e muitas vezes acabam investindo muito tempo nisso e perdendo o foco em vendas. E a riqueza na serralheria, seja de uma etapa 0, ou seja de uma etapa onde você já tem uma infraestrutura, o passo primordial, o passo principal é a venda. Então, venda antes de você vender, você tem que conseguir conquistar o teu cliente antes de você oferecer o teu produto. Ou seja, você tem que fazer divulgação do teu produto, divulgação da tua serralheria, a sua divulgação antes mesmo de vender. Então, a pessoa às vezes tem que comprar um anúncio que você fez, tem que comprar alguém falando de você, alguém indicando você antes de você ir lá fazer a visita técnica e conseguir fazer a sua venda. Venda antes de ter. Você muitas vezes fica preocupado então em ter uma infraestrutura, sendo que você pode às vezes pegar a empresa de serralheria parceira e comprar esses produtos dessas serralherias parceiras, e às vezes você quer então comprar um maquinário super robusto ou ter um barracão super robusto, sendo que às vezes você pode produzir com o que tem ou contratar pessoas que já fazem isso, ou fazer produtos com a infraestrutura que você tem hoje na realidade, mas você às vezes esquece de vender e foca somente em produzir, foca somente em crescer mais essa sua estrutura e esquece de vender. Então, antes de qualquer coisa, a gente falou sobre formas de criar riqueza, 5 formas de criar riqueza, e uma delas era a renda passiva, era o patrimônio, você ter uma infraestrutura, mas você não consegue nada disso antes de vender. Então, acima disso, você precisa vender na tua empresa de serralheria. Depois de vender, aí sim você consegue estruturar. Depois de estruturar, aí sim você consegue amplificar e ter diversas formas de criar riqueza na tua empresa de serralheria. Então, a riqueza só vai vir a hora que a venda acontecer. Então, foque em vendas, vendas, vendas. Vendas traz riqueza na empresa de serralheria. E existe 7 hábitos prósperos do serralheiro. A gente também já fez vídeos anteriores sobre isso aqui no canal, E se você não viu anteriormente, vai lá, corre e procura esses vídeos aí. Então, sobre ampliar esses resultados. Então, você tem que mudar o ambiente, o lugar que você está, as pessoas que te rodeiam, você tem que mudar as ideias, você tem que estudar, você tem que testar, você tem que mudar de rotina e você tem que viver o presente. Esses 7 hábitos, Então, o que é o ambiente? O ambiente é o meio que você vive. As pessoas que estão rodeando você são pessoas que vão te levar
para o mesmo caminho, né? E principalmente não só as pessoas até são do segundo ciclo, mas os locais que você frequenta, né? Poxa, você vai em locais com pessoas que têm potencial de comprar seus produtos, você vai em locais que te proporcionam a você se desenvolver, ou você fica indo somente em locais inúteis, né? Então é basicamente o ambiente, o local que você vai e frequenta. E aí sim as pessoas que você mais convive, né? Um funcionário que você contrata, ou as pessoas da tua família, ou os teus amigos te proporcionam a você ter uma empresa de serralheria próspera. Ou são aquelas pessoas que só ficam pensando em desgraça, só ficam pensando em pobreza, só ficam pensando em custo e não em focar em trazer lucro para a empresa. Então pense as pessoas, quais são as suas ideias, o que você aí pensa, né? O que está na tua cabeça, você acredita que dá ou não dá? Você fica focando naquele serralheiro concorrente que faz o preço muito abaixo, ou você fica focando, as suas ideias são para você construir um negócio maior, para você construir um negócio melhor, para você construir vendas eficientes. Enquanto você não focar em mudar a tua ideia, você não consegue evoluir. E aí entra, né, o quarto hábito, que é você estudar. Se hoje você tem ideias que não condizem com a realidade que você quer, que você almeja, você precisa se desenvolver. Você tem que ir para o próximo passo, então você precisa estudar. E acima disso, né, a gente já falou aqui 4 passos, e o 7º hábito aqui é testar. Tem muitas pessoas que até estudam, até lê livros, até vê um vídeo na internet, vem aqui ver um vídeo como esse, mas de que adianta você vir aqui e ver esse vídeo se você não testar, se você não pôr em prática? Então, o 5º hábito é testar e começar a pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu. E eu recomendo que você tenha a seguinte preocupação, que você aprenda durante 10% do seu tempo, que você coloque em prática durante 80% do seu tempo e você ajuste o que você colocou em prática, aprendendo, reestudando e reavaliando durante mais 10% do teu tempo. É só assim que você consegue estruturar a prosperidade na tua empresa de serralheria. Depois disso, mudança de rotina. Poxa, tem serralheiros que às vezes têm uma rotina que não traz resultados, às vezes só focam em produzir e esquecem de ter aquela rotina de buscar os seus 50 mil por mês. Esquecem de ter aquela rotina de focar em divulgação, focar em vendas, focar em processo comercial, focar em vender e negociar com o cliente, e simplesmente ficam focando em uma rotina apenas de produção. Chegou algum cliente no portão, bateu o que é o orçamento, faz ali, tudo bem, mas esquece que existe toda uma gestão comercial por trás, então precisa mudar essa rotina. E acima de tudo, é viver o presente. A gente fala aqui, né, sobre, poxa, é legal você querer pensar e sonhar sim com seus 50 mil por mês e você precisa disso, mas às vezes as pessoas ficam pensando demais no futuro e esquecem de executar essas ações hoje. E é hoje que você vai ter a tua serralheria do futuro. É hoje que você tem a oportunidade de pegar e mudar de situação, mudar o que você está fazendo, mudar o hábito, mudar tudo o que existe para você se condicionar para daqui 1 mês, para daqui 3 meses, para daqui 6 meses, para daqui 1 ano ser melhor. Mas começa hoje. Amanhã não é melhor que hoje se hoje você não fizer algo diferente. Então você precisa fazer algo diferente hoje. Então ative o método estudar, aplicar, corrigir, estudar, aplicar, corrigir, para você ser um serralheiro próspero, para você ter uma empresa de serralheria próspera. E aí vem o último passo, para você ampliar os seus resultados e não só chegar aos seus 50 mil por mês, mas para você poder ampliar isso, que é a quebra da sua empresa de serralheria. O que você vai fazer para deixar a sua situação atual? Quebrar o que está quebrando a tua empresa de serralheria. Muitas vezes você está numa tendência de serralheria, onde você um dia tem lucro, outro dia tem prejuízo, um dia lucro, outro prejuízo. E até quando você vai aceitar a quebra da tua serralheria? Quando você não calcula o preço do teu orçamento, quando você não tem controle administrativo, quando não tem controle de etapas produtivas, todo esse controle de tudo que a gente falou dentro dessa série do 0 a 50 mil, a chance é que você está cada vez mais perto da quebra da tua empresa de serralheria. E o que você vai fazer hoje para deixar essa situação? Até que ponto você vai querer ser comparado àquela empresa referência da tua cidade? Você vai ser a empresa referência da tua cidade ou você vai ser comparado com o Zé da esquina na tua cidade?
E a chance é que, se você não se atualizar, se você não for para o online, se não for para o digital, você não conversar com o cliente, se não fizer a divulgação, você, propriamente como pessoa, não evoluir, cada vez mais perto da quebra você está. E se você conhece alguém que está próximo da quebra da empresa de serralheria, minha recomendação é que você pegue agora e mande esse vídeo para ele, porque existe uma maneira, existe um método, existe um processo para se evoluir, e é aprender, aplicar e ajustar. Aprender, aplicar e ajustar. Ninguém nasce do dia para a noite sabendo, todo mundo nasce com o mesmo conhecimento zero. Todo mundo consegue aprender e ajustar, mas precisa sair de um estado de procrastinação, precisa sair de um estado de inércia, e hoje você tem a possibilidade de fazer a quebra da quebra. Parar de assistir esse vídeo neste momento, agora eu recomendo que você saia do YouTube, saia de tudo que você está fazendo e faça uma avaliação aí de tudo que você viu dentro dessa série do 0 a 50 mil por mês, e escreva aí os pontos que estão te aproximando da quebra. Então coloca ali, pontos que me levam à quebra da empresa de serralheria, e vai listando ali, um por um. Tá? E eu te garanto que vai ter muito mais do que 10 aí. Você vem listando, lista um a um. E agora, do lado, você vai colocar ali o que você vai fazer para mudar cada um desses pontos. Vou fazer isso, 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 isso e isso. E daí depois você vai fazer uma terceira coluna e escrever ali. O que eu preciso aprender para fazer essa ação? Poxa, vou ter que aprender isso, 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 isso e isso. E vai lá e você vai ter uma missão. Um vídeo, um aprendizado por dia para cada uma dessas tarefas. Você vai aprender num dia, no próximo dia você vai aplicar. Você vai aprender num dia, no próximo dia você vai aplicar. Você vai aprender durante 1 hora por dia, ou meia hora por dia, ou 10 minutos por dia. Mas o que você precisa é no próximo dia aplicar. Se você estudar de manhã, se você entender isso de manhã, naquele dia você vai aplicar. Se estudar à noite, no próximo dia você vai aplicar. Mas não adianta você ver 20 vídeos, você vê 20 cursos, ler 30 livros, se você não aplicar. Se você não aplicar, cada vez mais próximo você vai estar da quebra da tua serralheria. E quando você começa a aplicar, você percebe o que funciona para você, o que não funciona para você, o que traz resultados para você, o que não traz resultados para você. O que não traz resultados para você, você ajusta, corrige, muda de rota. O que traz resultados para você, você amplifica, você põe mais força, você se dedica mais naquilo ali, porque está trazendo resultados. Então, aqui fica a minha última palavra dessa série do 0 a 50 mil, que é: fuja da quebra da tua empresa de serralheria e execute essas tarefas para que você tenha uma serralheria brilhante. E o que eu quero pedir para você? Que você deixe aqui nos comentários todas essas listas. Coloque aí um comentário por vez, deixa um comentário e vai colocando o que está direcionando para a quebra da tua empresa de serralheria. Porque às vezes a tua dificuldade pode ser a dificuldade de outras pessoas. Então coloca aí embaixo, isso aqui está dificultando, isso aqui está dificultando, isso aqui está dificultando. E até se algum dia você perder esse teu papel, que você fez essa lista de tarefas, aí você pode até vir aqui e voltar nesse vídeo e procurar o que está querendo, o que está tendendo a quebrar a tua empresa de serralheria. Então o nosso objetivo é que não aconteça isso. Se você quer deixar quebrar, não faça, não comenta, não treine isso, mas se você quer mudar, se você quer se afastar e chegar mais próximo de ampliar seus resultados, mais próximo de vender 50 mil por mês, mais próximo de uma prosperidade, você só tem uma missão, que é listar esses pontos que estão gerando a quebra, colocar o que você precisa fazer para corrigir e ir lá e aprender e executar cada uma dessas ações aí para a tua empresa de serralheria. A gente tem o Serralheria 50K, hoje não estão abertas as inscrições, mas se algum dia abrir e você quiser participar, vai ser um prazer te conduzir dentro desse passo de uma serralheria em evolução, uma serralheria constante em crescimento e principalmente faturar muito mais do que 50 mil por mês na tua empresa de serralheria. Espero que você tenha gostado dessa técnica e principalmente faça uma serralheria diferente, faça um ano diferente e que você seja próspero na tua empresa de serralheria. Um abração e até um próximo vídeo.